Deus maravilhoso, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome. Engrandecemos a ti, Jesus Cristo maravilhoso, que morreu na cruz para nos salvar, para derramar o teu sangue sobre a nossa vida, nos lavando e nos limpando de todo o pecado. Engrandecemos a ti, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso consolador, nosso intercessor, aquele que nos guia à vontade do Pai, aquele que nos guia ao verdadeiro caminho, verdade e a vida, que é Jesus. Engrandecemos o teu nome, papai maravilhoso. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Senhor, tu és maravilhoso, Deus. Tu és tão poderoso, Pai. Te exaltamos, engrandecemos o teu nome. Senhor Deus maravilhoso, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor como família que entra diante de ti, Senhor, buscando a tua presença, buscando o recôndito do teu tabernáculo, Senhor, buscando estar debaixo das suas asas, Senhor, buscando estar escondido, Senhor, no esconderijo, no teu esconderijo, Altíssimo Deus. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará. Tu és aquele que entra com todo tipo de providência na nossa vida, não permitindo que nada nos falte. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque tu és grande, Senhor. Obrigado porque tu és santo. Faz-nos santos, Senhor, como tu és santo. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abre a Bíblia de vocês aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Já deu para vocês perceberem que eu tô gripado, né? Essa luta de hospital todo dia não tá dando muito certo, não. Minha mãe tem que sair do hospital logo. Principalmente para eu voltar para academia. Oi? Ah. Estou tomando chá de alho com limão. Alguém quer?
Uma chaleira elétrica, pode, gente? Chaleira elétrica que sua mãe comprou, olha que chique. É coisas de Dona Fátima. Eu ganhei. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom. A palavra de Deus nos diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nós vamos ler primeiro o versículo 15 e depois o versículo 19. No versículo 15, a palavra diz assim: Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. O versículo 19 diz o seguinte: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Nesse texto, Deus está colocando diante de nós todas as bênçãos que Deus tem para nós e todas as maldições que Deus tem para nós. As bênçãos, se nós obedecermos a sua palavra e andarmos nela de acordo com o que ele nos diz. As maldições, se nós desobedecermos a palavra e não andarmos nela. E Deus é um Pai tão amoroso que no versículo 19 ele fala: Olha, eu coloco essas duas coisas diante de vocês, mas escolhe a bênção para que vocês vivam. Ele ainda fala para a gente: faz a escolha certa, anda na minha palavra, anda comigo, anda nos meus caminhos, que você vai ter a bênção e a vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. Eu quero falar com vocês que nós temos o livre-arbítrio. A palavra de Deus, ela diz que nós somos livres para escolher. Só que fica subentendido, de acordo com o que você vai lendo na palavra de Deus, fica subentendido que, do mesmo jeito que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós nos tornamos escravos dessas mesmas escolhas. Uma vez que nós tomamos a nossa decisão, nós passamos a ser escravos daquela decisão. Porque toda decisão que nós tomamos, toda decisão que nós tomamos e damos um passo depois de tomarmos essa decisão, ela gera para nós consequências. O Diego agradeceu hoje, agora, um pouco antes. Ele agradeceu pelas bênçãos que ele está recebendo essa semana e ele pediu sabedoria a Deus
para que ele pudesse tomar as melhores decisões. E olha como Deus é maravilhoso. Justamente nesse dia ele traz uma palavra onde nós vamos falar justamente sobre escolhas. Aonde nós vamos entender o que nós temos que fazer com as nossas escolhas, qual direção nós devemos seguir. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um princípio dito na palavra de Deus, que diz assim, que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quando nós plantamos as nossas decisões, porque as nossas decisões são sementes. Toda vez que nós tomamos uma decisão na nossa vida, nós estamos plantando uma semente, e essa semente, de acordo com a nossa decisão, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com aquilo que nós fizermos com a nossa decisão, essa semente vai germinar, vai crescer e vai frutificar. E lá na frente, nós vamos colher. Você quer ver um exemplo disso? A Marcela, por exemplo, ela está na escola. Graças ao bom Deus, ela está sendo uma boa aluna. Ela tomou a decisão de ser uma boa aluna, tirar boas notas, ter uma boa disciplina e estar caminhando no caminho certo, de acordo com aquilo que Deus coloca no coração dela e de acordo com aquilo que os seus pais disseram para ela. Ela está com essa decisão, ela está plantando uma semente que lá no futuro vai trazer para ela uma colheita de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, um currículo bom, bem formado. Se você pegar a mesma situação, uma pessoa que não é boa aluna, que não tira boas notas, não tem uma disciplina boa, essa pessoa vai ter muita dificuldade no futuro. Muita dificuldade para fazer uma boa faculdade, muita dificuldade para se tornar um bom profissional. Por quê? Porque ela vai colher no futuro os frutos da decisão dela lá atrás. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos plantando, principalmente vocês que são mais jovens, a Estela, a Esther, a Marcela, o Davi, a Brendinha. Vocês que são mais jovens estão plantando aquilo que vocês vão colher no futuro. A Estela, ela já passou por um período e já teve uma colheita daquilo que ela plantou. A Harriet, o Harrison, também passaram pela vida e já estão colhendo coisas que eles plantaram lá atrás. Seja bom, seja ruim. A Daisy, do mesmo jeito, o Diego, do mesmo jeito. Eu, a Fátima, nós já... Se a gente olhar para trás, não adianta hoje nós sentarmos e chorarmos e reclamarmos por aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para trás e perguntar para nós mesmos e para Deus: Senhor, o que eu plantei para que hoje eu esteja colhendo isso? Muitas vezes nós olhamos para trás e é bom que a gente faça isso, que a gente olhe para trás e aprenda com as nossas lições, as coisas talvez erradas que nós fizemos, para que nós possamos consertar. Uma coisa que eu acho muito interessante na palavra de Deus
é que ela diz que Jesus morreu para nos livrar do pecado. Jesus derramou o seu sangue para que o nosso pecado fosse perdoado. Mas em momento nenhum, a palavra de Deus nos diz que Jesus nos livra das consequências do nosso pecado. Ele perdoa os nossos pecados, ele nos lava com o sangue remidor, nós somos libertos e ganhamos a vida eterna, porque nós somos perdoados. Mas as consequências do nosso pecado, nós vamos levá-las até a morte. Vocês querem ver um exemplo maior disso? Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um dos ladrões fez piada de Jesus. Ah, se você é o filho de Deus, desce da cruz e salva nós também. Você não é o filho de Deus. Mostra que você é o filho de Deus. Já o outro olhou para esse ladrão e falou: você é louco, cara. Você não está vendo que esse aí não tem culpa nenhuma. Ele está sendo crucificado por uma coisa que ele não fez. Diferentemente, nós estamos sendo crucificados porque nós fizemos coisas erradas. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor entrar no paraíso, lembre-se de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo, quando eu entrar no paraíso, tu estarás comigo. Ou seja, os pecados dele foram perdoados, ele ganhou a vida eterna, mas a consequência dos atos errados que ele fez, ele teve que pagar, ele morreu do mesmo jeito. Jesus não disse para ele: olha, tudo bem, você está perdoado, peraí, eu vou te tirar da cruz. Não, você não vai morrer mais. Não, ele vai morrer. Porque o crime que ele cometeu era punido pela crucificação. Mas ele ganhou a vida eterna. Ele ganhou o perdão dos pecados. Então nós precisamos entender que todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, nós vamos colher consequências dela. Se você é uma pessoa fiel com Deus, você vai colher frutos da sua fidelidade. E eu não falo fidelidade em dinheiro, não. Eu falo fidelidade no seu tempo devocional, fidelidade no seu tempo de oração, fidelidade no seu tempo de leitura da palavra, fidelidade em amar ao próximo como a ti mesmo. A fidelidade com Deus, ela se prova quando você obedece à sua palavra. A Bíblia, ela nos diz que Deus tem maior preferência em obedecer do que em sacrificar. Deus se agrada mais daqueles que obedecem do que daqueles que sacrificam. Muitas vezes nós achamos que por dar um dízimo muito bom na igreja, Deus vai nos perdoar. Isso é um engano, isso é uma mentira. Nós não temos como comprar o perdão dos nossos pecados. Nós não temos como barganhar de forma nenhuma com Deus. Não existe nada que nós possamos fazer que mova a mão de Deus para que nos perdoe. Só a graça e a misericórdia do Senhor é que nos traz o perdão, a remissão e a vida eterna. Então, nós precisamos, hoje, dentro dessa palavra, nós precisamos fazer uma
uma retrospectiva na nossa vida. E muitas vezes nós vamos achar coisas que nós temos que pedir perdão a Deus pelas escolhas erradas, pelas escolhas que entristeceram o Espírito Santo, pelas coisas que nós fizemos e que entristeceram o coração de Deus, foram de encontro àquilo que Deus fala que nós devemos fazer. E a partir de agora, nós temos que vigiar muito nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas coisas que a gente posta nas nossas redes sociais, nas fotos, nas poses, naquilo que a gente fala. Sabe por quê, gente? Porque Deus olha todas essas coisas. Não adianta você confessar ao Senhor Jesus só da sua boca e o seu coração não estar definitivamente diante de Deus. Nós estamos passando por um tempo onde nós vamos ser provados. Aonde talvez nós possamos até chegar a ser perseguidos por confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo pastores sendo presos, estamos vendo missionários tendo problemas, justamente porque confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E é nessa hora que nós estamos sendo provados, através das nossas escolhas, através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente faz, nós estamos sendo provados. E está chegando o tempo. Cada vez mais está chegando o tempo em que nós vamos ser provados nisso que eu estou falando para vocês. Nós vamos ser provados nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E nós temos que pedir cada vez mais a Deus sabedoria, como Salomão pediu para Deus. Sabedoria para tomar as melhores decisões. A companhia do Espírito Santo para que ele nos dirija e nos guie para tomar as melhores decisões. Para que ele possa nos fazer chegar aonde nós devemos chegar. Sabe? Deus, ele quer o melhor para nós, sempre. Deus, ele tem o melhor para nós, sempre. Só que as nossas escolhas, muitas vezes, nos afastam do plano que Deus tem para nós. Aquilo que a gente escolhe para a nossa vida, muitas vezes nos afasta do plano que Deus tem para nós. Hoje eu estava conversando com a mãe de vocês, com a Fátima, justamente sobre isso. O tanto de tempo que eu e ela perdemos no nosso ministério em fazer a obra de Deus. Quando as pessoas chegavam para nós e profetizavam: ah, vocês são pastores, vocês foram levantados por Deus. E eu, com a mentalidade de que pastor só era levantado por homens, negava, falava: não, eu não sou pastor. Eu não fui levantado por ninguém. E esses dias nós estávamos lembrando disso e Deus nos incomodou a pedir perdão a Deus, porque nós negamos aquilo que Deus fez por nós. Nós negamos o chamado de Deus na nossa vida. Nós negamos aquilo que Deus tinha derramado sobre nós. E com isso, a obra que Deus tinha para fazer na nossa vida ficou paralisada. Porque aquilo que você tem para fazer, só você pode fazer.
Muitas vezes nós negamos e dizemos: não, eu vou esperar alguém me levantar. Eu vou esperar alguém fazer, eu vou esperar alguém mandar. E Deus está dizendo para nós, através de profecias, muitas vezes: eu já te levantei, vai e faz. E a gente fica tomando outros caminhos, tomando outras decisões, tomando outras atitudes. E as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a nossa vida ficam retidas por nossa culpa, por nossa própria culpa, por causa das nossas decisões erradas. Então hoje, com base nessa palavra que Deus nos deu, eu queria desafiar vocês a que vocês tomassem um tempo diante de Deus, sozinhos, olhassem para trás e pedissem perdão a Deus pelas escolhas e decisões erradas que foram feitas. Agradecesse a Deus pelas decisões corretas que foram tomadas. E pedisse a Deus, viu, Diego? Pedisse a Deus sabedoria para tomar as decisões a partir de agora. Pedisse que o Espírito Santo estivesse guiando, intercedendo, indo adiante de nós, para que nós tomemos sempre a decisão correta. Sabe, quanto mais intimidade com Deus a gente tiver, quanto mais tempo com Deus nós gastarmos, quanto mais tempo com o Espírito Santo nós tivermos, mais nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus no nosso coração. Mas, sabe, Deus não vai chegar e vai estrondar num trovão: meu filho, eu estou aqui. Não, ele não vai fazer isso. Deus, ele vai falar num sussurro dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma. Ele vai dizer: filho, segue por aqui. Filho, olha, o caminho é esse aqui, vai por ele. E a paz de Jesus vai trazer uma tranquilidade tão grande dentro de você que você vai ter certeza que foi Deus que falou com você. É assim que Deus fala. É assim que Deus nos mostra as coisas. Então que a gente possa, no dia de hoje, amanhã, depois, fazer essa retrospectiva, pedir perdão a Deus pelas coisas que nós fizemos de errado, agradecer a Deus por tudo aquilo que vem de correto, de bênção. E a partir de agora em diante, sempre entrar na presença de Deus para tomar as nossas decisões. E dizer: papai, eu tenho que fazer isso e isso. Eu tenho essa e essa opção. Qual que vem do Senhor? Qual delas vem do Senhor? E a partir daí nós vamos começar a ter uma vida abundante. Aquela vida abundante que Jesus nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou deixar uma lição de casa para cada um de nós. Que a gente possa ir no mesmo livro de Deuteronômios, no capítulo 28. E eu quero que vocês observem o seguinte. No mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 28, eu quero que vocês leiam esse capítulo inteiro. Mas eu quero que vocês observem uma coisa. Do versículo 1 até o versículo 14.
Vocês têm o quê? As bênçãos. Do versículo 1 até o versículo 14, vocês têm as bênçãos. E olha só que interessante. Na minha Bíblia, ele diz assim: consequências da desobediência. Ou seja, nós temos 14 versículos falando da consequência da obediência. E nós temos 68 menos 14, 54 versículos falando das consequências da desobediência. Ou seja, nós temos 14 versículos falando de bênção e 54 falando de maldição. É muito pior desobedecer do que obedecer. É muito pior desobedecer do que obedecer. Então que a gente possa, gente, ser firmados nessa palavra hoje. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas a partir do momento que nós fizermos as nossas escolhas, nós nos tornamos escravos delas para o resto da nossa vida. Porque as consequências das nossas escolhas, nós vamos colher dela o resto da vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. É o que eu desejo a vocês em nome de Jesus. É o que eu desejo à nossa família em nome de Jesus. Para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.